Bem-vindo a Simone Siqueira. Estamos aqui mais uma vez dando sequência ao nosso ciclo de entrevistas e conversas a respeito do autismo. E hoje nós estamos recebendo Marli Gava da Silva, que é psicóloga e vai trazer um pouco das suas experiências a respeito do autismo. Eu estou aqui juntamente com o Felipe Siqueira, meu amigo e sócio, para a gente conversar um pouquinho com a dona Marli. Bem-vindo, Felipe. Obrigado, Rafael. Prazer estar aqui com vocês e fico muito feliz de perceber que Barbacena está ganhando mais esse plus dentro de um tema que é tão importante para a população de Barbacena, região, e que vai com certeza ampliar o horizonte e as buscas aí de informações seguras. Muito obrigada. Beleza, Marli. Obrigado pela sua presença. Felipe, apresenta a Marli um pouquinho aí pro pessoal. Perfeito, gente. Vamos lá. A Marli Gava da Silva, ela é psicóloga com ampla atuação clínica e educacional e social. Ela atua como psicóloga na Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais e como professora nos cursos de Psicologia e Direito aqui da FAP. É formada em Psicologia pela UFSJ e em Direito pela Unipac, com pós-graduação em Psicologia Forense, Investigação Criminal e Educação Inclusiva. Tem formação também em constelações familiares e experiência com atendimento clínico de crianças, jovens e famílias, especialmente em contexto de inclusão e TEA. Beleza, então para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho pro pessoal, um pouquinho da sua visão como psicóloga, né, sobre a questão do autismo e como é que você percebe o desenvolvimento emocional das crianças com TEA e também, obviamente, dos pais. Bom, a gente tem hoje um boom de informações que tem chamado a atenção das famílias no sentido de perceber como é o desenvolvimento global de uma criança. Muitas vezes no passado as pessoas deixavam passar determinados sintomas, sinais, sempre com aquela expectativa de que isso é da fase da criança, cada criança tem seu marco, não preocupa muito. Mas a gente percebe que a ciência, a pedagogia, há muito tempo vem falando da importância da gente compreender os marcos de desenvolvimento de uma criança. O que uma criança deve alcançar nas suas etapas. Então, a gente percebe duas situações. Uma delas, como o autismo não foi assim uma matéria de grande repercussão, como vem acontecendo hoje, nós temos hoje uma série de pessoas adultas que estão entendendo agora um pouco dos seus sintomas, das suas características e percebendo assim, olha, aquilo que eu tinha, que eu achava que destoava, que era esquisito, que não funcionava bem, eu sei, então isso que eu tinha era autismo. Então a gente percebe um público adulto hoje, até idoso, que não teve o atendimento necessário e isso ainda acontece com algumas crianças e jovens. As novas diretrizes que regulam aí o fluxo, né, de entendimento da medicina, tirou aquelas classificações que até um tempo atrás a gente usava. O TEA 1, o TEA 2 e o TEA 3. Hoje em dia a gente não usa mais essa nomenclatura. A gente fala transtorno do espectro autista e só. Por quê? Justamente porque nessa parcela de entendimento do chamado no passado de TEA 1, que seria um TEA suave, muitas pessoas não foram sequer tratadas, olhadas, observadas, encaminhadas e não se deu a importância que deveríamos dar. Então hoje, quando a gente não usa mais essa nomenclatura, isso possibilita um pouco daquilo que a gente experienciou quando a gente passou a ter o termo PCD, pessoa com deficiência, pessoa com TEA, ou seja, cada ser é singular, é único, ele não tem como você classificar. Por exemplo, eu pegar várias pessoas que antes eu dava uma nomenclatura de número 1 e falar que era a mesma coisa. Nunca vai ser, nunca será. Então, hoje a gente entende que cada criança ali tem o seu mundinho e cada criança que não alcançar esses marcos regulatórios do desenvolvimento, uma vez que passa por uma equipe multiprofissional, porque é um diagnóstico que demora, que tem um dado tempo para ser elaborado e verificado, ela vai conseguir ter o processo inicial de terapia, que é muito importante. Então, a gente hoje está tendo mais possibilidade de um diagnóstico mais cedo, mas ainda com muitos enfrentamentos, que eu acredito que seja uma das preocupações de vocês, né? Porque a criança que tem terapias, que tem uma equipe multidisciplinar, a gente consegue reduzir os danos desses prejuízos que ela traz com o autismo. E só aproveitando esse gancho, a respeito você falou que tem um grupo muito grande de adultos
né, que hoje estão se reconhecendo como pessoas com TEA. Como é que, na sua visão, são os danos que essas pessoas enfrentam por se descobrirem tardiamente? Isso gera um prejuízo? Não gera? Como é que é isso para você? Então, nós somos seres adaptativos. Nosso cérebro está fazendo moldagem o tempo inteiro, né? Então a gente vai fazendo modulações educacionais ao longo da vida. Mas a gente percebe na fala de algumas pessoas adultas do tipo assim: eu não gostava muito de ficar muito próximo nas rodinhas de conversa. Olha, eu não gostava muito do barulho do recreio. E aí eu sofri muito bullying, eu sofri muitos prejuízos emocionais, eu não conseguia ser convidado para as festinhas porque eu não era uma pessoa interessante para o bate-papo. Porque um dos prejuízos significativos no autismo é a questão da sociabilidade. A gente vai perceber que a gente tem um marco aí de identificação que a ciência vem apontando, que é os primeiros 30 meses de vida da criança são extremamente importantes. Nesses primeiros 30 meses de vida, a gente vai avaliar a fala, o desenvolvimento da fala, a gente vai observar se ela tem essas mesmices, que a gente coloca aí como estereotipias, né? Mas aqueles hábitos muito mais assim fortes na criança, e aquela dificuldade da sociabilidade. Então esses 3 pontos são pontos principais de identificação. Então você imagina quando uma criança não tem esse olhar aconchegante dentro da família, dentro de um ambiente da escola, e que cresce sempre com um prejuízo muito grande no social. Então se hoje a gente vive uma luta nas escolas para combater o bullying, né? Hoje a criança que cresceu sem esse amparo, ela sofreu um bullying ainda mais profundo, porque a forma de processar é sempre trazendo a culpa para ela. É como se eu fosse o culpado. Eu que sou o esquisitão da turma, eu que não dava certo, o outro que estava com um olhar melhor do que o meu. Então, assim, cuidar na terapia desses indivíduos hoje tem sido também uma nova caminhada e uma nova descoberta, porque quando a pessoa consegue entender o diagnóstico, às vezes ela faz assim: então era isso que eu tinha? Era um modo de funcionar. Então assim, eu costumo brincar com as crianças quando estou dando ali aquela palestra no campo educacional para trabalhar a questão do conhecer, respeitar e incluir. Você se conhece, você consegue se respeitar e se inclui dentro das suas possibilidades. São as diferenças do ser humano. Perfeito, Marli. E nós falamos então das crianças, adolescentes, né, e até adultos que tem o TEA aí. Agora, como que as famílias elas podem lidar com essa situação? Você tem aí alguma estratégia que você pode compartilhar com a gente, alguma orientação prática, né, que os pais podem se atentar para isso? Sim. O diagnóstico na família é muito doloroso. É doloroso para o pai, é doloroso para a mãe e é doloroso para a família. E cada pessoa tem o seu tempo de entender o diagnóstico. Alguns pais... a gente na psicologia fala o seguinte, que quando você olha para a realidade tal qual ela é, acompanhada de um processo terapêutico, você consegue filtrando muito dos seus medos, dos seus processos de culpa. Mas muitas vezes esses pais, e aí eu não estou aqui desmerecendo nenhum atendimento público, mas o que a gente observa a gente que cuida de famílias de baixa renda, que às vezes o diagnóstico é dado dentro de um ambiente, de um espaço público assim: seu filho tem TEA. Mas ninguém sempre explica. O que é o TEA? Seu filho tem autismo. Aí a mãe vai para casa como se ela tivesse tido uma sentença assim, de fracasso para o futuro dessa criança. Então ela começa muitas vezes buscar isso e nem sempre vai encontrar informações corretas. Então o que a gente percebe? Pais que querem buscar: o meu filho é autista, por quê? É por causa da família do pai? É por causa da família da mãe? É culpa do pai? É culpa da mãe? Da onde que veio o erro? É um ponto que as pessoas ficam se perguntando. Quando na verdade a gente precisa entender que é um funcionamento diferenciado que acontece nesse sistema neurosensorial e que eu preciso aprender como lidar com isso para ter menos danos. E que se essa criança estiver sendo bem assistida, eu vou reduzir em muitos processos de dificuldade que ela venha sofrer no futuro. Então, tem famílias que escondem o diagnóstico, tem famílias que param de ir em festinhas, tem famílias que não querem ver o filho num ambiente onde ele não consegue se regular o tempo inteiro, então é melhor deixar ele só em casa. E aí a gente percebe que a gente deixa de dar espaço para construir memórias. Eu treino famílias quando eu falo assim, nos trabalhos de capacitação.
Chama a família toda e vamos olhar para a coisa como ela é. Olha, o meu filho recebeu um diagnóstico de TEA e eu vou começar agora uma rede de terapias. Então eu preciso do apoio. Vamos fazer uma festinha lá em casa de fim de ano? Vamos fazer um aniversário? Avisa para a família inteira. O que é o TEA? Qual que é o nível de sensibilidade da minha criança? A minha criança dá conta de quê? Ela dá conta de brincar, ela dá conta de uma musiquinha, ela não dá conta de barulho. Os adultos é que tem que se preparar para receber a criança. E não o contrário, eu querer encaixar a criança no mundo que a gente está acostumado. Prepare e fale assim, eu vou levar ele, vou ficar com ele meia hora lá na festinha. Todo mundo vai me ajudar? Vai. Então, nada de brincadeira boba, nada de deboche, nada de zoeira, porque a criança ela não dá conta desse tipo de ambiente social. Algumas, né? Ficou aquele espaço de tempo? Gente, agora eu tenho um compromisso, vamos embora, meu amor? Vai embora. A criança não precisa ficar resguardada do mundo, sabe? Porque a gente precisa treinar ela. E esse treinamento tem que ser no campo da família que ele precisa começar. Porque muitas vezes quando a criança vai para a escola, se ela não treina bem na família, a escola acaba vivenciando algumas situações que essa criança ainda não aprendeu a dar conta. Triste isso. Agora no campo, só para completar, puxar um gancho aqui, Felipe. A respeito de algumas rotinas, algumas coisas, além da questão, por exemplo, de socialização, você falou de festinha, tem algumas outras rotinas, por exemplo, brincar terapêutico, alguma coisa que você pode sugerir para as famílias que estão acompanhando a gente? Sim. Quem hoje está com o filho aí num processo terapêutico continuado, vocês vão perceber que cada estímulo que a gente precisa trabalhar, você vai criando um roteiro. Então, assim, todos nós somos seres que nos adaptamos bem às regras. As regras são uma fonte de economia emocional para o nosso sistema límbico, né? Então, a gente treina o caminho de ir para a escola, a gente treina dirigir, a gente treina tudo porque isso é economia. E para a criança que tem a experiência ali do autismo, esse treinamento é muito, muito produtivo. Então se a sua criança é não falante, como é que você vai se comunicar com ela? Você vai precisar usar gravuras, você vai precisar ter mais paciência, porque, por exemplo, às vezes a criança não falante, ela tem ali um prejuízo na fala, na estrutura da expressão da fala, mas ela tem uma ótima audição. Então tem gente que acha que pela criança não falar, ela não entende. Sabe, às vezes você está ali interagindo com a criança e você acha que por ela não pronunciar palavras, ela não está emitindo comunicação. Então, a criança não falante, você vai identificar nela como que eu vou gerir dentro de casa a minha casa. Então, a gente sempre lembra da importância dos mapas, né? Você vai estruturando a casa com mapas, com imagens, com estruturas que a criança vai passando, ela vai conseguindo guardar essas informações da vivência diária. Então, assim, é uma rotina de casa também que exige que esses pais mudem seus hábitos antes da chegada da criança. Porque é uma casa que precisa estar mais clean, que não deve ter assim muita informação para não virar uma fonte de estímulo, porque eu volto a falar, se eu preciso treinar a família numa festa, eu preciso treinar a família para o dia a dia dessa criança, para uma rotina com horário de alimentação, rotina para o banho, rotina com o horário de dormir, rotina com os intervalos, que eu sei que as crianças gostam muito do sistema eletrônico, né? É extremamente ativa nesse sentido. Mas se você vai ter ali a experiência de usar um equipamento, tem que ter uma rotina com o horário certinho, acompanhar o tipo de jogo, o tipo de estímulo visual que você está dando para ela. Então, tudo isso tem que ser discutido junto com a equipe terapêutica. O que não dá é para deixar a criança sozinha, principalmente a criança com autismo, e achar que ela vai dar conta de administrar a vida dela dentro de casa porque ela chegou em casa. Não. E esse processo continuado é um facilitador, porque o terapeuta fica 40 minutos, o TO mais 40. Quantas horas ela fica em casa? Se eu levo o programa de atendimento para casa e a família se envolve nisso, a criança vai tendo melhora mais rápido. Maravilha, Marli. Agora você tem alguma experiência na sua carreira transformadora de uma criança que te marcou? Você pode contar alguma história pra gente? Tenho muitas. Vou tentar assim. Uma que trouxe a memória, talvez tenha. Eu falo assim, é muito difícil cuidar das crianças no momento que ela desregula, sabe? E é muito difícil, às vezes, para a família entender por que a criança desregula. E quando a gente começa a ter, eu sempre lembro disso, a pedagogia do amor, a paciência. Porque nós adultos, às vezes, a gente
peca nos nossos momentos ali de rapidez, né, que a gente quer resolver uma coisa rápida, mas a criança, quando ela desregula, ela tem todo um sistema que vai demorar a voltar a funcionar de forma mais clara. Então, primeira coisa, a criança desregulou, você tem que começar a mensurar o tempo que dura essa desregulação emocional. Então, assim, a minha experiência na escola, na creche, foi muito profunda, porque às vezes uma crise demorava 40 minutos. Então, às vezes, a pessoa quer resolver aquilo rápido. Não, calma, vamos ver quanto tempo dura. Vamos ver o que ele faz na crise. Vamos ver como que ele interage na crise, qual que são as ações. É claro que uma criança que tem uma disfunção, assim, que é mais agressiva, a equipe, a família tem que tomar um cuidado muito grande para ela não se machucar, não machucar o outro e a gente fazer uma intervenção salutar. Então, quando você começa a fazer a intervenção com a criança, o que me emociona muito é que a gente começava a reduzir o tempo e demora, sabe? Aí de 40 para 30, para 20, aí vai fazendo treinamento, até a gente chegar em 10 minutos. Quando eu chego em 10 minutos, nossa, cara, eu fico numa felicidade, eu falo assim, cara do céu. E aí você pega a criança e começa a treinar ela assim, olha, o corpinho ficou nervoso, não adianta. Primeira coisa, nós temos que acalmar o corpinho. Então não vamos bater, não vamos machucar a gente mesmo, não vamos machucar outra pessoa, mas você pode gritar, você pode chorar, não tem problema. Eu tô aqui só para esperar você acalmar. Então às vezes o pai e a mãe acham que às vezes assim é uma coisa muito difícil no começo e que não vai dar resultado tão rápido, mas dá resultado com o tempo. Então aí você vai treinando a criança, aí acalmou o corpinho, agora vamos acalmar o pensamento, vamos respirar. Aí vai respirando. Agora vamos acalmar a alma. Você acalmou a alma? Olha, não falei que você dava conta, cara. Sabia que você dava conta, eu tinha certeza. Então é aquilo que a gente chama de estímulo positivo para a criança. Ela saber que ela conquista algo que para ela é muito difícil. E uma coisa que me marcou muito ao longo desse tempo é que quando fazendo treinamento com uma criança, um dia quando a gente chegou lá que ele tinha acalmado e ele foi acalmando, eu falei assim, olha, eu só tô aqui para te ajudar, para ficar perto, se você quiser segurar na minha mão, você segura, se você quiser aconchegar no meu colo, você aconchega. E ele foi para bater na cabecinha dele, sabe? E ele falou assim, essa cabeça não tem jeito. E eu peguei a mãozinha dele e falei assim, tem, olha como que você acalmou com bem menos tempo do que antes. Aí ele respirou e falou assim, é mesmo. Então assim, e para uma criança pequena... Com quantos anos ele estava? Menos que 5 anos, né? Porque na creche eu cuidava de crianças com menos de 5 anos. E eles já adquirem essa maturidade então, de perceber que a crise demora menos tempo. Porque antes demorava muito tempo. E isso demora, gente, porque quando você descarrega no seu sistema límbico aquele cortisol, aquela adrenalina, você não vai fazer tudo voltar porque você deu uma fungada... respirou e acabou. Não é assim que vai funcionar. O sistema da criança, ele vai ficar ali, ó, repetitivo. Então, se foi porque tomou um brinquedo, se foi porque interrompeu ele numa atividade, se foi porque ele queria uma coisa, ele vai ficar falando. Então, assim, tenha paciência. Eu costumo dizer o seguinte, toda criança tem direito de chorar. A gente tem direito de chorar até hoje. A criança com TEA tem direito de chorar um pouquinho mais, tem direito de ficar ali no espaço dela de desregulação e nós, adultos, simplesmente esperarmos o momento dela acalmar. Mas a gente tem que começar a fazer treinamento para esse tempo ir encurtando. Perfeito. Já caminhando para o final, Mari, eu queria que você deixasse um conselho para os pais que estão acompanhando a gente aqui, que receberam o diagnóstico recentemente ou que estão na suspeita, né? O que você orienta com relação ao aspecto emocional deles e das crianças também, né? E do modo geral você deixar uma mensagem para eles. Vou falar uma coisa que eu sempre falo na minha clínica. Nenhuma doença define o nosso futuro. Nenhum adoecimento define o nosso futuro. Nós podemos nascer com um problema cardiopático, com um problema renal, podemos nascer com infinitas reações no nosso organismo. Isso não define o nosso futuro. Mas talvez nós tenhamos um futuro de mais embate, de mais conflito. Então, assim, desmistificar que a gente até trabalha isso muito com as mães. Você recebeu um anjo, vai dar tudo certo. Não, olha, sua vida vai ser mais difícil, paizinho, mãezinha, a vida vai ser mais difícil para cuidar de uma criança da educação especial. É claro que é uma verdade.
mas você precisa garimpar dentro de você a sua força espiritual, a sua força emocional, a sua força intelectual, criar uma rede de apoio, criar uma rede de amigos, criar uma rede inclusive para você não esquecer que você é uma pessoa, antes de ser a mãe da criança, antes de ser o pai da criança, você tinha um universo para viver, porque muitos pais acabam se anulando dentro da família, casamentos que se rompem, pessoas que não conseguem encontrar mais prazer em nenhuma outra atividade porque ficam com a psique toda mergulhada nesse campo, trazendo ali sempre à baila o medo e o pavor de um futuro. E se eu morrer, o que vai acontecer com o meu filho? E quando vai ser na vida adulta, como que eu vou lidar com isso? Calma na alma, um dia de cada vez. Vamos nos organizando, vamos buscar pessoas e partilhas de experiências, confiar que outras pessoas vão aprender a lidar com o nosso filho, mas não tem receita melhor do que olhar para as coisas como elas são, conhecendo a realidade do seu filho, sabendo dos potenciais que a gente pode trabalhar, mas também enfrentando aquilo que precisa ser enfrentado, porque é um momento que eu lembro muitas famílias, a gente projeta um filho e aí nasce de outro jeito. Então, querendo ou não, você tem que fazer um processo de luto. Aquele projeto de filho, ele não vai conseguir talvez se encaixar naquele momento, mas nasceu um outro filho quando vem um diagnóstico. Então nasça junto com isso, divirta-se, faça coisas pequenas que dê alegria, que dê satisfação e confie em dias melhores, não sem lutas, não sem embates, mas dias melhores em parcelas pequenas vão estar acontecendo. Muito bom, Marli, perfeito. Marli, eu queria te agradecer por ter vindo, eu queria te parabenizar pelo conhecimento, pela experiência que você tem, te agradecer muito por ter compartilhado isso tudo com a gente. Obrigada. Barbacena está aí com mais um espaço de pessoas preocupada com as pessoas com deficiências. Eu fico muito feliz, eu venho dos movimentos sociais, a gente precisa de políticas públicas efetivas e mais eficazes, né? A gente tem um conjunto de leis muito boas, mas entre todo esse arcabouço legal e as diretrizes de acompanhamento e aplicação, a gente ainda tem muitos hiatos, muitos buracos, né? Então, assim, eu espero de verdade que a gente sensibilize também a nossa rede pública para que essas famílias, principalmente as de baixa renda, possam ter um alcance melhor nas terapias que são tão importantes para as crianças, para as pessoas com o autismo. Muito obrigada. Obrigado, Marli.